destacam são casamentos, batismos e também apresentação de crianças no altar do Senhor. E eu louvo ao Senhor porque nossa igreja está multiplicando em todos os sentidos. E eu quero convidar aqui ela, que é a convidada especial dessa noite, a pequena Helena. Paulinho, Jordânia, são acompanhantes dela, né? Que estarão aqui trazendo essa pequena ao altar para que a gente como igreja possa conhecer, possa orar e interceder pela vida dela. Amados, esse é o costume que desde a época de Jesus, aliás, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus foi levado a ter, né? Depois de 8 dias, o menino judeu era circuncidado, esse menino era colocado, pode vir também a Isadora, pode vir também a Julinha, tá? Família completa. O menino era circuncidado e apresentado no templo, no altar do Senhor. E depois daquilo foi se tomando esse costume, essa prática. É bom sempre dizermos o seguinte: a pequena Helena vai precisar, cada dia, da família dela, dessa igreja, receber a oportunidade de se converter, de aceitar a Jesus Cristo mediante a pregação do Evangelho e poder entregar a sua vida para Jesus. O que estamos fazendo aqui é orando em gratidão a Deus pela vida, pela boa gestação, pela saúde, por esses primeiros dias de vida e também intercedendo para que o Senhor lhe conceda uma existência que seja plena e que seja nos seus caminhos. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez. Ninguém está cansado ainda não, né? Vamos ficar de pé, vamos estender a mão direita aqui em direção a essa família abençoada e vamos orar pela pequena Helena, pelo Paulinho, pela Jordânia, por toda a família deles aqui. Senhor Deus, Pai amado, Pai, nesta hora, ó Deus, nós nos alegramos, ó Deus, profundamente, porque, ó Deus, a Tua boa mão, ó Deus, esteve em todo o tempo, ó Deus, sobre essa gestação da irmã Jordânia. Muito obrigado, ó Deus, porque Helena é fruto, é alvo, ó Deus, de milagres e da ação do Senhor, ó Deus, em fazer com que a vida, ó Deus, possa vir à existência. Muito obrigado, ó Deus, por esses primeiros dias de vida, pela saúde que o Senhor tem concedido à mesma. E a nossa oração, ó Deus, é para que seu pai, para que sua mãe, suas irmãs, toda a sua família e nós como igreja, possamos, ó Deus, ter responsabilidade ao cuidar, ao ensinar e ao instruir essa criança no caminho que ela deve andar. Que ela possa crescer, ó Deus, e que ela possa diante dos homens ser reconhecida, mas sobretudo diante de Ti, como uma serva, uma fiel adoradora, ó Deus, e alguém que seguirá nos Teus passos desde a mais tenra idade. Que, ó Deus, a sua mente, que o seu coração sejam, ó Deus, alvo da palavra do Senhor, alvo, ó Deus, do Espírito do Senhor, e que nada de mal, ó Deus, possa, ó Deus, vir a ocorrer em sua mente, em seu coração, na sua vida como um todo. Que o Senhor abençoe esta família. Que o Senhor dê, ó Deus, às suas irmãs mais velhas o senso de responsabilidade de que elas são espelho, são exemplo, ó Deus, para a pequena Helena. E que, ó Deus, toda essa família se alegre ao continuar caminhando contigo, servindo ao Senhor e adorando o teu excelso nome. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente todos vocês. A foto. Amém, louvado seja o nosso Deus. Mas nós vamos continuar com a nossa série de estudos na Palavra de Deus. Essa série que tem sido abençoadora e abençoada, tem por título geral o tema Metáforas, e que dia após dia, ou domingo após domingo, melhor dizendo, a gente tem se debruçado sobre uma das metáforas que a própria Palavra de Deus utiliza para se referir a nós como igreja do Senhor. Nós já vimos que igreja é rebanho, nós já vimos que igreja é corpo, nós já vimos que igreja é alicerce, coluna, construção, edifício da parte de Deus. Agora, nós queremos ver uma metáfora bastante conhecida, em que inclusive é a realidade de duas irmãs atualmente da nossa igreja. É a realidade da vida de Táfnis e a realidade da vida de Ketrin, que estavam aqui nos abençoando no Ministério de Louvor. Porque a Bíblia diz que nós, igreja do Senhor, somos o quê? Somos a noiva de Jesus Cristo. Amém? Então nós somos a noiva de Jesus Cristo. Eu quero ir lá no livro de Efésios com os irmãos. Efésios, capítulo de número 5.
se possível, essa porta deixe aberta, não tem problema não, tá, irmãos? É melhor do que ficar abrindo e fechando de 2 em 2 minutos. Efésios capítulo 5. Eu queria ler com os irmãos do versículo 23 até o versículo 27. Efésios capítulo número 5, do versículo 23 ao 27. Efésios 5, do 23 ao 27. Diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, para tê-la purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e também para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Amém? Amém, amém. É interessante observar nessa palavra, essa comparação fundamental que Cristo faz em relação a nós e ao noivado. Amados, e o irmão Eliseu acabou de dizer aqui, né, sobre o encontro de casais, e na sua fala, ele disse assim: eu sei que os irmãos não têm problemas, né? Eu já digo o contrário, eu sei que tem, Eliseu. E a gente precisa ser bem sincero, irmãos. Sabe, a gente precisa compreender que hoje falar de casamento é algo extremamente contrassensual. Porque muitas pessoas têm no seu casamento um lugar de sofrimento. Porque muitas pessoas têm no seu casamento um lugar de sentir dor. Porque muitas pessoas têm no seu casamento um lugar e um espaço onde elas não conseguem lidar ou viverem felizes. Infelizmente, esta acaba sendo a realidade de muitos casais. E não adianta colocarmos máscaras. E não adianta fingirmos que é o contrário. Essa é a realidade. Sabe? E não estou falando apenas de pessoas de fora da igreja, mas também de pessoas de dentro da igreja, cujos casal, ou seja, o marido e a esposa, os dois pertencem à igreja do Senhor. Portanto, falar sobre a noiva de Cristo, falar sobre essa metáfora tão poderosa usada por Deus para se referir a nós, é preciso buscar profundamente o significado da mesma. Porque para muitos, como eu disse, casamento, noivado, essas coisas que alegram o coração da gente, muitas vezes pode ser o motivo da tristeza de quem está aqui, de quem está ouvindo, de quem pode vir a compreender. A beleza dessa analogia perde todo o sentido quando a pessoa começa a pensar no casamento dela, no cônjuge dela, na pessoa que está se relacionando com ela, porque ela não vê esse tratamento segundo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer que é este o modelo que ele tem para a relação entre o seu filho e nós, a sua igreja. E este modelo, ele tem alguns pontos essenciais. O primeiro deles é que ele é um compromisso inquebrável com Cristo. Ele precisa ser um vínculo irrevogável. Ele precisa ser uma aliança que não tem fim. O nosso compromisso para com Deus precisa refletir uma lealdade tamanha que a gente não tenha nenhuma indecisão em relação a nenhum momento sobre quem é o nosso amado. No Antigo Testamento tem um livro que fala sobre casamento de uma maneira poética, é o livro de Cantares de Salomão. Fala sobre a relação entre Salomão e Sulamita. Quem é Salomão? O grande rei, filho de Davi. Quem é Sulamita? Uma serva, alguém que está ali cuidando, filha de agricultor e que trabalhava nas lavouras. Porém, Salomão, cansado de toda a bajulação que ele sentia e recebia sendo rei, resolve se vestir-se de um agricultor comum e vai até uma das suas lavouras.
E lá ele conhece essa mulher, e essa mulher começa a tratar bem a ele. Não pelo fato dele ser rei, porque ela não conseguiu identificar que ele era o rei. Simplesmente por ele ser ali alguém de quem ela se afeiçoou. E ali nasce um grande casamento, um grande relacionamento que é celebrado por todo o livro. Mas em dado momento, Salomão, não conseguindo mais manter aquele disfarce, ele pede um tempo para ela. E ele diz, olha, eu vou te deixar aqui, eu preciso resolver algumas coisas e depois eu vou voltar. E aí as mulheres amigas dela começam a questionar ele, onde está o teu amado? Onde está o teu amado? Cadê o teu amado? E ela dizia apenas uma coisa, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nada abalava o sentimento e a certeza, a lealdade dela de saber que o seu amado retornaria. Passa o tempo, ele retorna e a pede em casamento, não agora como agricultor disfarçado, mas como o rei Salomão. E eles se casam e vivem ali durante o seu período de vida, uma vida extremamente feliz, cheia de romance e paixão, que está tudo descrito ali no livro de Cantares. Mas é essa lealdade, é esse compromisso inquebrável que nós precisamos ter na nossa fé e na nossa forma de ver o amor das nossas vidas, que é Jesus. Porque esse Jesus age para conosco como esse que nos ama, e nos ama até o fim, e nos ama de forma completa, e nos ama de forma absoluta. Jamais permita que o seu relacionamento atual lhe impeça de amar ao Senhor, porque o seu marido ou a sua esposa, o seu noivo ou o seu namorado, ou conjugando isso no verbo feminino, não são Jesus, o Cristo perfeito, que nos ama com todo o seu amor. Esse nunca nos trairá, esse nunca nos enganará, esse nunca nos levantará a voz, esse nunca nos acusará de absolutamente nada que não seja lícito, correto, que não seja perfeito. Esse nos ama em todo o tempo. E porque Ele nos ama em todo o tempo, Ele cuida de nós e nos purifica. É isso que o versículo 26 nos ensina. Ele vai dizer assim, olha, como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Queridos, o Senhor deu-se por cada um de nós, não para que permanecêssemos como estamos, mas para que dia após dia venhamos ser melhores pessoas. Que por causa desse Senhor e da palavra desse Senhor, sejamos limpos, sejamos purificados, sejamos lavados, sejamos transformados. Sabe, hoje o culto poderia bem ter começado com graça, paz e poeira. Porque foi assim, literalmente, que aconteceu. Mas seja qual for a sujeira, seja qual for a poeira, seja qual for o cisco, seja qual for a mancha, o Senhor é capaz de limpá-la. O Senhor é capaz de purificá-la. O Senhor é capaz de removê-la por completo. E Ele faz isso por meio da sua palavra, para nos santificar, para que nós sejamos, então, aquela que está esperando o seu amado de coração e mente limpa, pura, sem mácula, sem defeito, sem ter na nossa vida nada que seja de ritual ou de dificuldade ou que possa trazer sobre a nossa vida algum tipo de vergonha. Não. É uma exposição completa, é uma exposição total, mas para que nós sejamos limpos e irrepreensíveis diante desse Deus. Há muito tempo perdeu-se o costume, que antigamente era uma norma, era um padrão, para que todas as noivas, ao contraírem o seu casamento, adentrassem na cerimônia de casamento, vestidas no vestido branco. Hoje isso se tornou opcional.
existem vestidos de todas as cores. E muitas delas escolhem qualquer cor que venha ali a ser a sua cor da preferência. Mas se esquecem que aquela cor não era apenas uma cor padrão, mas era um símbolo de pureza. E essa cor, assim como o símbolo e a própria pureza, foram deixados de lado porque isso é arcaico. Porque isso já não importa mais para os casamentos contraídos nos dias de hoje. Afinal de contas, hoje até mesmo a inversão das coisas é que tem sido o padrão. Como assim? É só ver. Todas as vezes em que acontece a nossa feira de agronegócios da cidade, chamada Agrobalsas, a gente tem lá o gigantesco casamento comunitário. E dentre os casais que se casam no casamento comunitário, a imensa maioria, se não todos, são casais que já moram junto há muito tempo, que já têm seus filhos grandes ou que já são, inclusive, avós. Aí eu pergunto, peraí, começou de trás para frente. De trás para frente. A pureza, santificação, aquilo que a palavra do Senhor Jesus faz nos nossos corações, é nos fazer compreender que esses valores não caíram em desuso. Que embora a cultura não os siga mais, que embora as pessoas que vivem de acordo com os costumes desse tempo já não ligam e não dão bola para isso, o Senhor continua se importando. E o Senhor espera que aqueles que estão se preparando para recebê-lo no matrimônio celestial, ou seja, na vida eterna, estejam se purificando dia após dia, abrindo mão daquilo que não convém, daquilo que não condiz, daquilo que não agrada ao nosso Deus, para que, mediante o lavar da palavra, sejamos limpos. É isso que Efésios ensina. Mas, pastor, por que a gente precisa fazer isso? Por que a gente precisa viver assim? É só você ver o versículo de número 25. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aquele que nos amou ao ponto de dar a sua vida para que nós pudéssemos viver. Aquele que nos amou ao ponto de se entregar para que nós pudéssemos ter esperança de salvação. Aquele que nos amou ao ponto de sofrer a morte de cruz, para que pudesse ser o nosso Salvador. É Ele que está dizendo, vocês devem ser puros. E como negar algo para aquele que não negou absolutamente nada a nenhum de nós? Como fingir, como esquecer, como não levar em conta tão grandioso amor? Nenhum sacrifício é grande demais, nenhum esforço é grande demais, nenhum pedido é longo e difícil demais para aquele que se deu por completo a cada um de nós. É esse o nível do amor do Senhor. É esse o nível do amor do Senhor pela sua noiva, pela sua igreja, para que nós tenhamos essa expectativa. Apocalipse 19 fala sobre isso também nos versículos 7 e 8. Eu queria ler com os irmãos. Apocalipse 19. Versículos 7 e 8. Olha só, diz assim, olha, alegremo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora, que hora? A hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, para vestir-se foi-lhe dado um linho fino, brilhante e puro, e esse linho fino são os atos justos dos santos. A noiva está preparada. Em outras versões, já se aprontou. E esse aprontou exatamente da maneira como ela está esperando a vinda do seu Senhor. E essa pureza não se refere apenas à moralidade, mas também à pureza do coração, do pensamento, das intenções.
E essa pureza é um requisito essencial para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Não é opção, não é fato de escolher ou não, como eu me referi à cor do vestido, mas é algo que vai, inclusive, identificar aqueles que verdadeiramente participarão das bodas do Cordeiro, ou seja, do casamento para com o Senhor. Os irmãos lembram da parábola das virgens que estavam se preparando para o casamento e não vigiaram o suficiente ao ponto de manterem em suas candeias óleos para que permanecessem acesas as suas lamparinas? É isso que acontece com aqueles que até pegam o caminho para encontrar-se o Senhor, mas não perseveram até o final. Mas não se mantêm vigilantes, mas não se mantêm atentos e não percebem que este mundo está aí disposto a nos seduzir, disposto a nos enganar, disposto a nos fazer desistir, se possível for, de caminhar com o Senhor. Outro passo importante para a noiva de Cristo, além da pureza, é a fidelidade. O versículo 7 do livro de Apocalipse, capítulo 19, que acabamos de ler, diz que a noiva está pronta. Ou seja, que ela passou a vida a se preparar-se e a esperar-se pelo seu Senhor. E essa noiva que está pronta é uma noiva que permaneceu esperando por ele. Tal qual o sulamita nos campos da antiga Jerusalém, quando questionada onde está o seu amor, onde está o seu amado, ela dizia: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Precisamos carregar a identidade de quem somos. Precisamos carregar o nosso amor no coração por Jesus, ao ponto do mundo, com suas propostas malignas, saber da nossa própria boca: eu não me corrompo, eu não traio o meu Senhor, eu não sou infiel aos seus mandamentos, eu não sou infiel ao amor dele para comigo. Porque é este amor e esta fidelidade que farão com que nós estejamos nos preparando para encontrar-se com o Senhor. Pois nesse Senhor nada pode ser escondido, nada pode ser oculto, nem nada será para sempre desse Senhor que não seja revelado. É isso, inclusive, essa esperança e essa pureza que nos dão alegria de saber que o Senhor deseja a nossa vida. Apocalipse 19, 9 diz: escreva aos convidados, felizes são os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são palavras verdadeiras da parte de Deus. Amados, o casamento é um dia feliz. O casamento é um dia feliz. Toda a cerimônia, toda a preparação, todo o ritual, a maneira como é dado, as famílias que estão se entrelaçando, o pedido do casamento, os passos que são dados quando os noivos então afirmam esse compromisso mútuo e público de desejar casar-se, a cerimônia como um todo, tudo ali gira em torno do sentimento de felicidade e de alegria. E se é assim no aspecto homem e mulher, que dirá quando a gente trouxer isso para o nível espiritual? Quando a gente encontrar face a face aquele que morreu, mas sobretudo aquele que ressuscitou para nos dar a vida eterna. Quando nós encontrarmos face a face aquele que estendeu a mão quando nós estávamos perdidos. Quando encontrarmos face a face aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos e mesmo conhecendo nesse nível, nos ama infinitamente. Pela manhã lemos a Declaração Universal do Amor de Deus, escrita por Paulo em Romanos, dada ao nosso estado de perdição. Ele vai dizer, Paulo vai dizer aos romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, nos dando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores.
Sabe o vestido branco da noiva? Se cada um de nós aqui, a despeito do sexo e do gênero de cada um, tivéssemos que vestir essa analogia, a nossa roupa não seria branca. Ela estaria com várias manchas. E todas essas manchas seriam culpa nossa. Seriam manchas causadas pelo nosso próprio pecado. Manchas causadas pela nossa própria indiferença, pela nossa própria falta de fé, pela nossa própria maneira hostil de ouvir o Evangelho e de dizer: esse Evangelho não é para mim, e dizer: esse Evangelho é para outros, esse Evangelho é para quem precisa, esse Evangelho não precisa, a minha vida está bem, eu vivo bem, eu não preciso desse Evangelho de ser salvo por ninguém. E a nossa roupa continuaria lá, manchada. E na portaria desse lugar para onde nós estaríamos nos dirigindo, só entrariam aqueles que estão com a roupa limpa. E é isso que Jesus faz. Limpa-nos. Não somente a roupa, mas o coração. Não somente o vestido, mas a mente. Não somente a parte externa, mas o nosso ser por completo. Mas Ele não limpa com um produto que a gente pode encontrar no supermercado. Mas Ele não limpa com algo que estão aí disponíveis nas prateleiras de mais alta tecnologia, não. Ele limpa com o seu próprio sangue. Coisa que você não vai encontrar em lugar nenhum. Pois é único. Coisa que só Ele pode dizer: eu é quem dou. Eu é quem ofereço. Eu é quem me faço por oferta diante da culpa de vocês, para que o meu Deus não acuse vocês justamente e não condene vocês justamente, mas para que eu receba a acusação de vocês, a condenação de vocês e pague a pena do pecado, que é a morte, que seria para vocês. É esse o nosso noivo. E a pergunta que a gente precisa responder é: que tipo de noiva nós temos sido? Que tipo de pessoas que receberam tão grande amor manifestado pela graça do Senhor nós temos sido? Qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a nossa esperança, a nossa busca por pureza, por santificação, por viver uma viva esperança de saber que um dia esse Senhor voltará para nos buscar? É esse Jesus que está dizendo: vocês são a minha noiva, que eu lavo e purifico pelo poder da palavra, que eu lavo e purifico pelo poder do meu sangue, que eu perdoo todos os pecados cometidos. A nossa consciência nos acusa, mas a fé no Senhor Jesus Cristo nos liberta. É essa convicção que nos dá a esperança de vida eterna e de participação nesse dia que será maravilhoso. O dia que o Senhor voltar para nos buscar e o Senhor, o Deus Pai, der uma festa. Sabe, o casamento sempre foi, no plano de Deus, uma representação humana daquilo que é a união dele para com o seu povo. Quando ele realiza o primeiro no Éden, ele institui também que o último ato divino para com os seres humanos antes de toda a eternidade seria também mais um casamento. E esse de uma vez por todas selado, de uma vez por todas perfeito. Porque aquele primeiro, dado ao pecado, teve seus problemas como tem os nossos que eu falei aqui. Assim que o pecado adentrou o mundo, aquele homem que olha para aquela mulher lá no jardim diz: olha, agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela é alguém que me é semelhante, eu vou deixar o pai, deixar a mãe e vou unir-me a ela para ser uma só carne e agora vamos viver para sempre juntos. Maravilha, se o livro acaba em Gênesis 2 é perfeito.
Mas aí tem o pecado em Gênesis 3, e aquele homem que faz essa declaração de amor maravilhosa para sua esposa, diante do pecado e de ter que prestar contas do Senhor e assumir o seu erro, ele não faz. Ele diz: olha, Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu que me fez pecar. E aí começam as acusações, e aí começam as discussões, e essa mulher começa então a desejar no seu coração dominar o homem. Esse homem começa então no seu coração alimentar o desejo de se impor sobre essa mulher. Me diga se não é isso exatamente que muitos casamentos vivem no dia de hoje. Mas o que eu digo para vocês é: como mudar isso, como transformar isso. Se Jesus Cristo operar no coração de cada um dos cônjuges, de transformar esta realidade, porque o casamento, além de tudo, é pedagógico e nos faz crescer, nos faz aprender, nos faz evoluir e nos faz aprender a amar verdadeiramente, para que possamos também amar ao Senhor de todo o coração. E o Senhor, portanto, que olha para nós como sua noiva, diz: olha, vocês precisam ter um compromisso inquebrável, viver uma vida de pureza, uma vida de santificação, de fidelidade e de esperança. Porque a minha parte eu fiz. E agora eu vou voltar para buscá-los e eu preciso encontrá-los fazendo a parte de vocês. É assim que o Senhor espera que nós sejamos encontrados. Metáforas, maneiras como a Bíblia fala sobre cada um de nós e como somos. Somos edifícios, somos rebanho, somos um só corpo, mas também somos uma noiva muito amada, uma noiva bem cuidada e uma noiva que precisa ser santificada para se encontrar com seu noivo no casamento celestial, que fará com que nós tenhamos vida e vida eterna para todos sempre. Talvez você tenha noção disso e viva em função disso, mas talvez você também não tenha consciência nenhuma sobre isso. Pastor, eu não sei, as experiências que eu tive de relacionamento não deram certo. Eu não fui amada como devia, eu não fui amado como devia. Saiba que o Senhor pode suprir essa sua necessidade. Saiba que o Senhor pode redefinir o que é amor na sua concepção atual. Se você crer nele, se você confiar nele, se você entregar a sua vida a ele. Talvez as promessas que alguém te fez um dia ao pé do ouvido foram cada uma delas por ele depois ou por ela depois quebradas. As promessas de cuidado, as promessas de amor, as promessas de fidelidade, as promessas de bom trato, as promessas de viver bem, nada disso foi por você experimentado depois. O Senhor não é assim. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Ele é fiel para ir além dos pensamentos e daquilo que você sente, porque Ele é perfeito e perfeito em tudo o que faz. Feche os seus olhos nessa hora, eu quero orar por você e com você, para que possamos na caminhada da nossa vida encontrar este amor verdadeiro que só vem do Senhor. E uma vez supridos por esse amor que vem do Senhor, a gente aprender a conviver com os seres humanos, apesar dos seus pecados e das suas dificuldades. Senhor nosso Deus e Pai amado, ó Deus, nós entendemos o que é o amor quando, ó Deus, olhamos para Ti. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é amor. E este amor, ó Deus, é derramado para nós de diversas maneiras. O Senhor nos cuida como um pai. O Senhor não nos rejeita, tal qual uma mãe não esquece do recém-nascido. Mas nessa hora o Senhor nos faz lembrar também de que o Senhor prepara-nos como uma noiva para entregar ao Teu Filho Jesus Cristo. E esse nos amou por inteiro, nos amou por completo. A Tua palavra diz que Ele nos amou até o fim. E não mediu nenhum tipo de esforço da sua entrega sacrificial. Não deixou nada que não fosse entregue, não deixou nada que não fosse colocado ali naquele
Monte Calvário como se fosse um altar de sacrifício. E é por conta desse amor, Deus, que nós precisamos aprender a te amar de volta, a confiar no Senhor e a nos entregar para ti. Pai, eu sei que nós muitas vezes medimos, ó Deus, a maneira que agimos contigo pelas experiências que temos aqui na terra, mas eu peço que em nome de Jesus o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, para que, ó Deus, possamos ressignificar isso. E experiências frustradas, ó Deus, não sejam empecilhos de nós nos entregarmos para ti, confiarmos em ti e sabermos que o Senhor é aquele que nunca nos abandonará, que nunca decepcionará as nossas vidas, ó Deus, pois o teu amor e o Senhor como um todo é perfeito e fiel. Obrigado, Deus, por este amor, por esta verdade maravilhosa que o Senhor revela aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem aqui, e eu tenho certeza disso, chamado para pessoas, ó Deus, para que elas te amem de todo o coração. Que a começar em mim, ó Deus, nada mais seja, ó Deus, tão importante quanto amar ao Senhor, sobre todas as coisas, compreendendo que é assim que o Senhor nos ama, que é assim que o Senhor nos considera e que é assim que o Senhor se importa conosco. É assim que o Senhor responde às nossas orações, mesmo quando erradas. É assim que o Senhor corrige as nossas atitudes tortuosas. É assim que o Senhor nos põe no caminho de volta para Ti e nos faz caminhar em preparação para o grande encontro contigo. Bem-aventurados, felizes e alegres são aqueles, ó Deus, que se encontrarão contigo e se preparam desde já para este encontro. Põe-nos no caminho da pureza, Pai, da santificação e da busca incessante por Ti, para que, como noiva de Jesus, a igreja do Senhor seja encontrada por Ti naquele dia limpa, lavada, remida, sem mácula, sem mancha, sem nada do que se envergonhar, e esteja apta e pronta, ó Deus, para viver contigo por toda a eternidade. Abençoe cada um de nós, Jesus. Senhor Deus, que há muitos relacionamentos aqui, ó Deus, que precisam da Tua intervenção, que precisam do conserto que vem da parte do Senhor. São problemas, ó Deus, financeiros, são problemas, ó Deus, de comunicação, são problemas, ó Deus, emocionais, são problemas, ó Deus, na intimidade, são problemas em diversas áreas, ó Deus, e como eu disse, não precisamos diante do Senhor, que sabe de todas as coisas, mascarar nada. O que precisamos é nos humilhar, ó Deus, na Tua presença e pedir: ajuda-nos, muda-nos, constrange-nos, ó Deus, e faz-nos perceber que muitas vezes o erro que apontamos nos outros também está em muitas das nossas atitudes. Que não sejamos acusadores, que não sejamos apontadores, mas que sejamos intercessores. Homens e mulheres de oração que buscarão o Senhor e buscarão a presença do Senhor para que o Senhor possa fazer a transformação que o nosso casamento, que as nossas famílias, que os nossos relacionamentos necessitam. Abençoe, ó Deus, os frutos desses relacionamentos que são os nossos filhos, onde quer que estejam, o que quer que estejam fazendo. Faz-os perceberem, ó Deus, que o Senhor é por eles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus, tem um propósito e um plano para a vida de cada um deles. Abençoe a Tua igreja como um todo. Abençoe a cada um de nós, ó Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Peço à igreja do Senhor continue orando e falo com você, que escolheu essa noite para estar aqui, visitando, nos conhecendo. E eu te convido a confessar a Cristo como Salvador, a receber todo esse amor que o Senhor tem para te dar. Nós vimos que esse amor é fiel, que esse amor é verdadeiro, que esse amor nos purifica e nos transforma. E nada do que falamos aqui é teoria, é prática. Nós, a maioria de nós aqui presentes, experimentamos dia após dia esse amor do noivo, esse amor de Jesus, esse amor do Senhor sobre o nosso coração. Portanto, se tu queres também aceitar a Jesus, se tu queres também receber deste amor, basta levantar uma de tuas mãos que nós queremos orar por ti. Queremos dizer: seja bem-vindo, bem-vinda à família de Deus, à casa de Deus, ao amor do Senhor, que enche, que é novo todas as manhãs com sua misericórdia e graça e que salva para toda a eternidade.
Se queres confessar a Cristo como Salvador, você também pode falar conosco ao final deste culto. Não se envergonhe, não fique tímido, apenas nos procure. Diga, pastor, eu quero aceitar a Jesus, eu quero confessar a Cristo como Salvador da minha vida. A nossa intenção é orar por você, é louvar a Deus pela sua decisão e é te dizer que você está tomando a maior e melhor decisão da sua vida, de poder andar no amor de Jesus, independentemente do que vão dizer, do que vão falar, do que os outros vão pensar. É você e Deus por toda a eternidade. Eu convido os irmãos a ficarem de pé para que a gente possa orar, finalizando o culto dessa noite. E eu queria que logo depois da oração silenciosa, os irmãos não se dispersassem, por favor, porque a irmã Alexandra e eu queremos conversar com vocês sobre algumas das nossas programações para o fim de ano, tá? Então, por favor, não se disperse, a gente vai ficar aqui um tempinho ainda para conversar e tomar algumas decisões, mas é tudo rapidinho, tá? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por essa noite de louvor e adoração ao Teu nome. Obrigado por esse espaço, esse lugar e esse tempo que o Senhor preparou para que nós pudéssemos, ó Deus, chegar até aqui e louvar ao Teu nome, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é grande, como já cantamos aqui, porque o Senhor nos ama, ó Deus, além das circunstâncias, como cantamos aqui, porque o Senhor é este noivo que deu a vida para que nós pudéssemos ser essa noiva que vive por Ti. Muito obrigado, Deus, por Teu amor. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Muito obrigado pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas. Abençoe cada um de nós as nossas necessidades, em que esfera, ó Deus, elas se fizerem. Seja provedor, seja cuidador, seja o protetor de cada um de nós. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, debaixo da Tua proteção. Que o Senhor nos livre de todo o mal, ó Deus, e que o inimigo jamais tenha, ó Deus, vez e lugar na nossa vida e na vida da nossa família. Abençoe, ó Deus, nos levando em paz e segurança, retornando para casa. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito sejam com todos vós, por onde quer que forem, para sempre. Amém e amém. Vamos nos assentar, orar silenciosamente, depois nos assentarmos aqui mais para frente para a gente conversar.